Você, Léo. Caríssimos internautas que nos acompanham, juristas de todo o Brasil, 9 de julho de 2020, estamos aqui para a rodada final do lançamento do nosso querido livro Coronavírus, Impactos no Direito de Família e Sucessões, livro de autoria coletiva coordenado pelas queridas Ana Luísa Maia Nevares, Marília Pedroso Xavier e Silvia Felipe Marzagão. E hoje trataremos de duas partes, das partes finais do nosso livro, aqui elencadas: alimento, solidariedade e responsabilidade, alimentos, solidariedade e responsabilidade, e transmissão sucessória e seu planejamento. E para falar um pouco do que nos espera nessa noite, eu gostaria de primeiro chamar a Marília. Marília, dê para a gente aqui uma palavra, um sentido para essa noite, por favor. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Quero mais uma vez renovar aqui o meu agradecimento à Editora Foco por ter feito essa aposta, né, no nosso livro, nessa nossa importante obra coletiva. Também renovar aqui o meu agradecimento às minhas grandes colegas coordenadoras dessa obra, professora Ana Nevares, professora Silvia Marzagão, e, acima de tudo, né, enaltecer aqui a honra e a alegria de ter a oportunidade de receber textos tão importantes, tão bem feitos, né, tão bem apurados, desses grandes autores que integram aqui a nossa obra. E quero, desde logo, também dizer que hoje nós temos temas que são extremamente instigantes. Hoje nós falaremos sobre pontos que têm sido aí extremamente agudos no Poder Judiciário, né? Vamos iniciar falando das questões atinentes aos alimentos, né? Sabemos que hoje esse é um tema que está na pauta do dia, sabemos que hoje as nossas varas de família precisam mais do que nunca de uma reflexão madura, de uma reflexão intensa sobre esse tema, né? E teremos oportunidade de ouvir os nossos autores se manifestando e acima de tudo, procurando criar uma agenda, né, para que o Poder Judiciário possa se valer, para que a advocacia possa se valer também. E teremos o tema extremamente, né, este também na pauta do dia, que é o tema do direito das sucessões. A gente fala isso com bastante naturalidade e pesar ao mesmo tempo, mas a única certeza que temos todos aqui é de que um dia morreremos, né? Então, sabemos que este é um grande tabu do direito brasileiro, este é um grande tabu para a sociedade brasileira, e o coronavírus vem para, mais uma vez, convidar com que todos façam uma reflexão madura, e o direito sucessório, sim, precisa ser muito visto, repensado, a partir desta verdadeira pandemia que todos vivenciamos. Então, teremos também reflexões extremamente válidas aí e, diria, necessárias sobre esse tema, Léo. Muito obrigado, Marília. Muito obrigado por dar a nós esse norte para essa noite. E para começar a primeira parte dessa noite de debates, então falando de alimentos, solidariedade e responsabilidade, eu vou convidar uma das coordenadoras, que é a doutora Silvia Felipe Marzagão, para começar os debates sobre o artigo Alimentos, análise multifacetada e proposta de agenda para o futuro pós-pandêmico. Doutora Silvia, boa noite, a palavra é toda sua. Seu fone está bloqueado. Pronto, boa noite, Léo, boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo. Primeiro, queria agradecer a todos os autores que estão aqui com a gente hoje para fazer esse encerramento do nosso lançamento da obra. Agradecer a Marília pelo brilhantismo da ideia e por ter proposto a mim e a Ana a coordenação conjunta desse livro. As propostas da Marília são sempre recusáveis, mas essa em especial era algo que assim não tinha realmente como dizer não, até pelo tema e pela qualidade das pessoas que estavam envolvidas nesse desafio. Para mim foi uma grande honra de verdade. E nos aproximou, como a Ana disse na outra live, ainda mais certamente para outros projetos futuros. E
a coautoria desse artigo, mas também da mesma forma, queria desde já agradecer pela parceria da Lu, da Luciana Brasileiro, da Fernanda Barreto, da Marília também, que escreveu, que foi algo muito, fluiu de uma forma tão natural a nossa escrita conjunta, que eu disse para elas assim que a gente escreveu em conjunto mesmo, ó, as 4 em todas as mãos ao mesmo tempo, e os textos pareciam muito escritos por mim, todos, as complementações eram todas muito, a nossa integração aí na forma do texto foi realmente algo incrível e fez com que a gente conseguisse construir um trabalho pensando nos alimentos além do que a Rose chamou, algo que eu achei sensacional, do princípio da Covid-19, né? Porque quando a gente se deparou com a história da pandemia, algo absolutamente inusitado para todo mundo, algo que ninguém sabia o que vinha pela frente, o que ia acontecer, todos os juristas se assustaram num primeiro momento, até por conta da construção que a gente tem aí ao longo, pelo menos, dos últimos 30 anos pós-Constituição, vamos dizer assim, do direito de família e tal, o que viria, o que aconteceria com tudo que a gente construiu até então. E para nós, especialmente na questão dos alimentos, o que chamou muita atenção foi o fato de que todos os holofotes se viraram quase que imediatamente para aquele que paga alimentos, né? Então, e algo que muito embora fosse assustador num primeiro momento, me pareceu até um tanto natural pela forma como os alimentos são enfrentados e encarados no Brasil. Então, há uma completa desvinculação da questão da responsabilização pelos afetos, pelas realidades familiares e no pós-ruptura, com a questão dos alimentos. Os alimentos são vistos muito mais como um benefício para aquele de quem paga, uma certa vantagem até num tom um tanto pejorativo, e uma conta a mais para o pagador, algo que eu tenho que me responsabilizar, não sendo visto como, de fato, eu estou arcando ou com o sustento do meu filho, para quem eu tenho responsabilidade, ou de um ex-cônjuge, para quem eu também devo aí uma solidariedade pós-ruptura. Então, o que a gente viu foi realmente uma concretude da falta de responsabilização que a gente vê ao longo da atuação no direito de família, né? Então, e isso fez com que nós quiséssemos construir um trabalho pensando nas multifacetas da questão alimentar. Então, os alimentos não são só um que a gente considere teremos uma quebra generalizada, problemas financeiros generalizados, logo a diminuição ou até eventualmente exonerações são absolutamente normais e compreensíveis. E dentro disso, a gente dividiu em aspectos sociológicos essa análise, em aspectos propriamente materiais e processuais da questão dos alimentos, propondo ao final uma agenda para contemplar o que tivesse por vir, sempre sem nenhuma pretensão de trazer respostas absolutas, até porque brinco sempre, a nossa primeira pandemia, né, meninas? Então, a gente está aprendendo ainda nessa situação, mas a ideia é de trazer e jogar reflexões para que a gente consiga coordenar, a trabalhar com o que vem para frente, mas sem deixar de lado todo o sistema que foi construído até então. E quando eu fiz a gente pensou nessa primeira parte dessa análise sociológica, especialmente dita, pensando nessa questão da falta de vinculação com a responsabilidade, da falta do cuidado mesmo, né? Então, eu pago alimentos não porque eu tenho um boleto ou uma conta mensal, mas porque eu me responsabilizo por aquele com quem eu me comprometi afetivamente em algum momento, ou aquele que eu tenho, que é meu filho, enfim. De alguma maneira eu me responsabilizo e o pagar faz parte dessa responsabilização, e também levando em consideração as questões ligadas aos aspectos de gênero, que é algo que o impacto da pandemia causou ainda um aumento muito grande do abismo que a gente tem entre as mulheres e os homens, especialmente nas questões que digam respeito aos aspectos financeiros, aos aspectos de participação em poder público efetivo, enfim, em todos essa problemática que a gente conhece já e que vem tratando. Então, o que ficou muito claro é que, assim, quando se posiciona, num primeiro momento, o posicionamento, inclusive, da doutrina foi no sentido de que
As revisões vão acontecer, isso é absolutamente inevitável, todo mundo está sem dinheiro, todo mundo vai ter uma quebradeira generalizada, então vamos parar de pagar alimentos, ponto. Só que se deixou de levar em consideração todos os outros aspectos que devem ser pensados quando a gente trabalha com isso. A principal delas é que realmente esse tipo de posicionamento, sim, vai atingir essencialmente mulheres. Sejam como recebedoras de pensão alimentícia, porque no caso de conjugalidade são elas que na maioria das vezes recebem, sejam como representantes das crianças que recebem dos pais esse valor mensal. A gente sabe que depois das rupturas, 70% das crianças dos filhos permanecem sob guarda materna ainda, muito embora a gente tenha o compartilhamento como regra, esse dado do IBGE é mais recente, e mesmo dentro da guarda compartilhada também a gente sabe que as residências são essencialmente maternas. Então, quando a gente fala numa diminuição quase que automática, a gente fala em diminuição de renda quase que automática das mulheres, e com aumento, muitas vezes, inclusive das necessidades de quem recebe alimentos. Então, isso é algo que a gente precisa também levar em consideração. Então, quando a gente fez essa análise multifacetada, é para que se chamasse atenção. Olha, realmente, é possível que se tenha uma diminuição considerável de ganhos, é possível que a gente tenha uma quebradeira generalizada de empresas, é possível que a gente tenha desemprego em massa, mas a gente não pode levar em consideração apenas esse viés. Há outros aspectos sociológicos que são importantes, que precisam ser trazidos à baila quando se fala da questão alimentícia. Então, essa foi a nossa... o enfoque foi ampliado, né? Então, a fome existe, quem recebe os alimentos tem necessidades que não tem como a gente deixar de levar em consideração, e se simplesmente se partir do pressuposto que o fato da existência da pandemia é um princípio mesmo, como muito bem ponderou a Rose, a gente vai cometer equívocos que depois certamente não serão possíveis de serem revertidos. Até Eleonora Matos, que é uma das autoras, fez uma ponderação super interessante com relação a isso, quando a gente estava fazendo as discussões por conta do projeto de lei que originou o livro, que eu gostaria muito, a gente vai gostar muito de verificar se, quando tiver uma melhora econômica, financeira, a gente também vai ter uma chuva de revisionais por parte de quem paga alimentos para majorar esses alimentos. Então, possivelmente não, né? Então, a gente realmente tem que levar em consideração todos esses aspectos para tratar a questão dos alimentos, que passa muito longe de ser só o ponto de teve queda de rendimento, vamos diminuir quase que automaticamente. Então, essa aqui foi o nosso grande enfoque. Léo, devolvo. Silvia, muitíssimo obrigado. E para dar continuidade a essa explanação maravilhosa e realista do que vamos ver por aí, gostaria de convidar agora a doutora Luciana Brasileiro. Doutora Luciana, a palavra é toda sua. Boa noite. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todas e todos. Queria começar cumprimentando você, Leonardo, em nome da Editora Foco, e a todas as amigas e amigos que estão aqui presentes, dividindo esse painel comigo. Dizer da minha satisfação, acho que é muito interessante, porque todo mundo que está falando da satisfação que foi participar desse projeto, né, que gerou a construção desse livro, porque o livro, na verdade, ele terminou coroando o fim de um grande projeto que foi um encontro de muitas cabeças. Então, queria mandar aí um beijo especial para a Silvia, para a Marília e para a Ana Luísa, agradecer vocês a confiança, né, do convite de participar desse livro, que já é um super sucesso, e compartilhar também da fala de Silvinha em relação à alegria que foi o nosso encontro para a produção desse artigo, seja porque somos mulheres acadêmicas, mas porque também somos advogadas militantes, né, do direito das famílias, e formamos um pequeno grupo para debater a formação do artigo, né, a elaboração do artigo, e acho que a ideia da gente é não desfazer esse grupo nunca mais, porque desde então temos nos falado cada vez mais para dividir as angústias realmente que tem sido a vivência dessa pandemia e a vivência da nossa advocacia, da nossa profissão, da nossa colocação no mercado. E, como bem introduziu Silvia, a gente se dividiu, né, embora a gente tenha feito efetivamente o artigo praticamente todas juntas, mas a gente se dividiu
achou importante dividir o artigo trazendo esses 3 grandes aspectos que hoje envolvem o direito a alimentos, porque as demandas alimentares hoje elas já fazem parte de estatísticas preocupantes em relação ao judiciário. A gente tem falado na desburocratização do judiciário, a gente tem falado em encontrar mecanismos de utilizar, inclusive, a tecnologia para desafogar o judiciário, mas a gente também tem falado com essa pandemia, né, em como o judiciário vai se comportar com a volta das atividades, com a volta das rotinas e com o que vem pela frente, porque a gente não sabe realmente com o que vem pela frente. Então, a gente tem participado de inúmeros debates em relação a essas ferramentas tecnológicas como aliadas desse judiciário que está entendendo que precisa utilizá-las a seu favor. Mas a gente tem falado da pandemia e a gente tem falado também do pandemônio, né? E o que me preocupa realmente é o pandemônio que vai ocupar o judiciário com as demandas alimentares, seja aquelas que já existem, né, porque estão sendo propostas durante esse período, como Silvia bem introduziu, sobretudo as demandas revisionais, que foi algo que a gente analisou com muito cuidado na construção do nosso artigo, seja depois, porque a gente parece que tem a sensação de que essas demandas elas vão começar e terminar durante a pandemia, ou que elas vão começar e terminar para atender de forma muito ligeira a expectativa dos jurisdicionados, mas a gente sabe que um processo de alimentos ele tem um tempo de duração preocupante, seja para atender uma redução ou uma majoração de necessidade durante a pandemia, seja depois para restabelecer aqueles alimentos que eram pagos anteriormente. Então, Silvia fez uma abordagem muito importante sobre esses aspectos sociológicos dos alimentos. A gente precisa repensar esse conceito de alimentos no Brasil, mas mais do que o conceito de alimentos, a gente precisa repensar a forma como as pessoas encaram os alimentos no judiciário, a forma como os alimentos eles são colocados no judiciário. Hoje a gente tem no Brasil, o IBGE apontava dados de 12,9 milhões de pessoas desempregadas no primeiro trimestre de 2020 e as demandas alimentares elas ocupam um dos maiores números, né? Ela é praticamente campeã, né? Uma das mais requisitadas no cômputo de demandas, né? No relatório do Conselho Nacional de Justiça. Isso representa um dado muito importante sociológico, né, Silvia, de como as pessoas demandam do judiciário a fixação desses alimentos que decorrem da responsabilidade e da solidariedade que se assume numa relação familiar, seja essa relação de parentalidade, seja essa relação de conjugalidade. Mas um dado que a gente trouxe, e aqui eu quero fazer também uma homenagem especial à Fernanda Barreto, grande professora e advogada, que infelizmente não pôde estar aqui presente com a gente, mas que teve também uma participação muito importante na construção desse artigo, quais são os critérios que hoje são levados ao judiciário para definir fixação, redução, majoração ou até mesmo a cobrança dos alimentos. Como esses critérios estão sendo verificados, como eles eram verificados antes da pandemia, como eles estão sendo verificados durante a pandemia e o que virá pós-pandemia. Seja porque a gente tem visto um sem número de demandas que têm utilizado o mero argumento de que a pandemia reduziu a capacidade de contribuição, né? Quando a gente sabe que esse é um dado que precisa, pela nossa norma, precisa ser efetivamente comprovado. Essa é uma experiência que a gente já teve em uma outra época, né, quando se alegava, por exemplo, a revisional de alimentos pela formação de uma nova família, partindo-se da premissa de que era o homem que ia sustentar sozinho essa família, essa segunda família e ainda outra, uma anterior. Né? Então, me parece que esse padrão ele vem se repetindo agora com a pandemia, com esse argumento de que a pandemia acabou com a economia no mundo e que isso comprometeu efetivamente a capacidade de contribuição das pessoas, quando a norma requer uma prova efetiva desta redução dessa capacidade de contribuição. E um outro ponto que a gente considerou também de grande preocupação diz respeito às cobranças dos alimentos não pagos.
né? Essa normalização do discurso de que a pandemia necessariamente acarretou uma quebra na capacidade de contribuição da pessoa que paga alimentos, né? Então, portanto, daquele ou daquela pessoa que assume essa obrigação de alimentos, essa obrigação alimentar, parece que tem sido colocada como uma maneira de estimular a pessoa não só a pedir a redução dos alimentos, como também a inadimplir, né, diante da suspensão da prisão civil daquela pessoa que não cumpre os alimentos ou da sua reversão em uma prisão domiciliar. Então, nós refletimos longamente sobre os efeitos drásticos que podem gerar pós-pandemia, sobretudo em relação à questão da prisão e dessa normalização do discurso da crise para a revisional de alimentos, e aí os aspectos processuais eu vou deixar a cargo da queridíssima Marília, que vai tratar aqui com a gente. Agradeço a audiência e a escuta. Obrigada. Obrigado, doutora Luciana. Então, doutora Marília, volto a palavra a você para que encerre, então, os debates sobre esse primeiro artigo dessa noite. Boa noite. Obrigada, Léo. E eu queria também, de início, né, mais uma vez aqui, agradecer, mas agora em especial as minhas coautoras, né, a Silvia Marzagão, a Luciana Brasileiro e a Fernanda Barreto. E realmente foi algo muito interessante, porque todos aqui sabemos, né, que a matéria atinente aos alimentos, ela é uma matéria que ela é absolutamente norteada por um princípio, que é o princípio da solidariedade. E esse princípio foi um princípio que se fez entre nós. Então, de fato, nós nos hermanamos, né, durante a construção desse texto e assim seguimos. E por conta disso, eu peço licença aqui para fazer uma menção muito especial, que inclusive muito me emociona e que é algo realmente digno de uma nota, né, de um registro especial, que é o fato de, durante, inclusive, esse percurso, a nossa caríssima aqui colega Silvia Marzagão se tornou a nossa mais nova mestranda pela prestigiada PUC de São Paulo. Então, parabenizo aí, esta foi a nossa grande notícia desta semana, né? Comemoramos juntas essa aprovação da Silvia, que então, dos seus passos tão seguros na advocacia, pretende então também dar a sua contribuição para a academia. E, de fato, a matéria de alimentos, ela é uma matéria que necessita de um enfoque absolutamente prático também. É uma matéria em que o advogado familiarista tem muito a contribuir, porque sabe quais são as reais e verdadeiras agruras vividas pelos seus clientes, sabe o que não está na lei, sabe o que não está, muitas vezes, nos livros. E por conta disso, termos ali 4 advogadas pensando sobre o tema foi algo muito instigante também. Entendemos aqui no que toca aos aspectos processuais, os quais eu vou me ater aqui nesta apresentação, que as decisões dadas neste momento pandêmico em termos de alimentos devem ter caráter de provisoriedade. E o juiz precisa estar muito atento a isso. Por quê? Porque muitas vezes uma decisão na seara aqui de alimentos, se não for dada com este cuidado, com esta modulação de efeitos, pode, enfim, ter efeitos que vão perdurar ali por longos anos, trazendo realmente, muitas vezes, um verdadeiro calvário para as famílias, né? A gente sabe que muitas vezes é muito difícil reverter decisões assim, em especial no campo tão inchado, né, das varas de família. Outro ponto, mais do que nunca, tá? O juízo de família vai ter que separar o joio do trigo e vai ter que muito bem ponderar o que realmente é uma demanda oportunista ou quais são as causas que realmente merecem e ensejam uma revisão. E aí vão se apoiar nos critérios que as minhas colegas que me antecederam já disseram. Então, nós defendemos aqui nesse artigo que o juiz, sob pena, né, do dispositivo específico aqui do CPC, fazemos luz em especial ao artigo 11, parágrafo único, ele precisa fundamentar a exaustão essa decisão sob pena, inclusive, de nulidade. E aqui abrimos 2 notas teóricas de fundamental importância. Primeira delas,
a mera alegação de Covid-19, da pandemia, enfim, da crise sanitária, da crise financeira, não pode, em nenhuma hipótese, ser considerada para fins processuais como fato notório. Nós podemos entender que a pandemia é sim um fato notório, porém, no juízo de alimentos, temos que provar este liame obrigacional, que neste liame obrigacional existe realmente uma alteração que assim justifica, que assim seja. Outra coisa, não podemos aceitar processualmente meras alegações genéricas, como temos visto com áreas de naturalidade. Não podemos aqui ter como regra processual uma inversão do ônus da prova. O ônus da prova incumbe sim a quem alega. Quem quer neste momento se exonerar ou diminuir alimentos precisa necessariamente fazer a exaustão toda a prova. Também fazemos aqui, né, como algo necessário também para se ponderar e para se refletir, uma nota especial quanto ao tema da prisão. Entendemos que a prisão domiciliar, nesse momento, a despeito de tudo que tem sido dito, inclusive pelas recomendações do CNJ, que não ignoramos, enfim, prisão domiciliar, nesse momento, é um escárnio. Todos estamos em prisão domiciliar, como já foi dito pela doutrina. Tem eficácia nenhuma. E aqui eu retomo, este é um artigo escrito por 4 advogados, que sabem que se opera um verdadeiro milagre a partir do momento em que a prisão é decretada, ou que ela está em vias de ser decretada, né? E que se opera aquele momento em que aparece, plim, ou o advogado ou o próprio devedor, né, com o dinheiro em pecúnia, enfim, algo assim incrível na advocacia. Então, estamos muito mais inclinadas aqui a defender este novo posicionamento jurisprudencial que entende que, efetivamente, o princípio da dignidade humana precisa aqui ser ressalvado, precisamos garantir o direito à vida do devedor, sua integridade física. Então, podemos postergar a prisão para o momento em que a pandemia cessar. Entendemos que isso pode ser, pode vir em boa hora, pode ser excelente para incentivar, para que não haja uma perda desse tom coercitivo. E, por fim, nós damos grande ênfase aqui no nosso artigo, como um último aspecto processual, para um ponto, este também de solidariedade, mas aqui numa acepção diferente, uma solidariedade quanto à figura do magistrado, da magistrada. Sabemos que vai ser muito dramático, toda decisão nesse aspecto aqui de alimentos será dramática. E quando nós temos casos difíceis, né, sabemos que o nosso novo CPC 2015, ele traz efetivamente a ideia da ponderação, traz isso como um grande artifício aqui para que o juiz possa, então, sopesar e possa, então, melhor decidir. E aqui nós devemos lembrar ao magistrado que entre uma criança, entre um adolescente e entre um adulto na condição de pai, de mãe ou qualquer outro familiar que tenha, né, um débito alimentar, a legislação brasileira já operou essa ponderação. E temos muito claro no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente que a criança tem prioridade absoluta. Então, com isso, fechamos aqui as nossas notas. Mais uma vez, agradecendo aí a todas as nossas coautoras e com um desejo muito grande de que as decisões no campo dos alimentos sejam dadas com muita cautela, com muita reflexão e, acima de tudo, com muito cuidado. Obrigada. Assim esperamos, Marília. Agora, para tratar do tema alimentos legais e tributação, notas sobre a sombra de uma crise econômico-sanitária, gostaria de primeiramente chamar o Dr. Daniel Bucar. Dr. Daniel, um prazer recebê-lo, uma boa noite. A palavra é toda sua por 5 minutos. Boa noite, Leonardo.
Primeiramente, agradecer, sem sombra de dúvida, esse projeto maravilhoso feito pelas professoras Ana Luísa, Marília Xavier e Silvia Marzagão, nossa mestranda do dia. Alegria tê-la juntos na academia. E também agradecer o Caio Pires, que aceitou esse convite, que foi rápido, foi um desafio para a gente colocar esse livro, esse artigo em dia, e que nós tratamos basicamente da questão dos alimentos sob o viés tributário. 2 pontos que nós tratamos. Um ponto que é sobre a, talvez bem clara, a meu ver, inconstitucionalidade da cobrança de tributos sobre a renda nos alimentos, e outro ponto que é, se for constitucional, que a gente vai precisar de uma decisão do STF, o que fazer sobre essa análise. Então, primeiro, vou passar a palavra para o Caio, rapidinho, que ele vai tratar sobre o primeiro ponto, que é a inconstitucionalidade da cobrança de alimentos, cobrança de tributos sobre alimentos. Doutor Caio, então a palavra é toda sua. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Agradecer ao Daniel pelo convite da coautoria, agradecer e parabenizar as professoras que coordenaram o livro, a professora Marília, a professora Ana Luísa, muito bom me rever depois da minha banca de mestrado, a professora Silvia, já parabenizando aí também pela recente entrada no mestrado, também parabenizado. Eu acho que um dos pontos central do que a gente trata ali no artigo é exatamente essa questão da constitucionalidade. Afinal de contas, né, é constitucional exigir tributo do alimentado em cima desse valor que ele recebe? É uma questão que a doutrina já trata há algum tempo, tanto tributária quanto civil, né, e o IBDFAM, em boa hora, levou ao STF numa ação direta de inconstitucionalidade, está aguardando o julgamento. Então, a gente faz um resumo dos 3 fundamentos trazidos pela doutrina de família, em regra, para dizer que seria inconstitucional tributar esses alimentos como renda, né? E seriam os 3 fundamentos. Um deles, a violação ao dever do Estado de proteger a família. O segundo seria relativo a uma questão mais da dogmática civil, muito bem trazida pelo Instituto, que é o seguinte: a violação ao mínimo existencial, desrespeito ao mínimo existencial. Se alimentos são só aquilo que o alimentado necessita para viver, não faz sentido tributar, não existe riqueza. E esse é o terceiro argumento, né? Não existe uma riqueza ali, não existe uma entrada de patrimônio. Em verdade, existe um valor que mensalmente vai ser usado pela pessoa para, na verdade, suprir suas necessidades essenciais, né? E na linguagem tributária, esses 3 fundamentos se traduziriam no seguinte: seria muito bom em questão de justiça social se o fisco olhasse para esse contribuinte e desse uma isenção subjetiva, dizendo tudo bem, é renda, mas como é alimentos, a gente vai deixar de tributar. Caso continue se tributando, o que se diz? É inconstitucional também por 2 princípios fundamentais lá do direito tributário, que é o não confisco, então não posso tributar excessivamente a propriedade, né, das pessoas, e também o princípio da capacidade contributiva. Nem sempre o alimentado vai ter capacidade de contribuir. Aí eu acho muito legal, a gente consegue dialogar um pouquinho com o que as professoras falaram do outro artigo de alimentos. Principalmente, isso é muito visto empiricamente na questão da mulher que pede alimentos no fim do casamento, sempre trabalhou em casa, né, para que seu marido desenvolvesse sua carreira econômica, profissionalmente. Eu e o professor Daniel fizemos uma pesquisa que está para sair aí sobre o impacto do divórcio no endividamento das mulheres, que é muito grande. Então, eu acho que essa questão da tributação fica muito clara. Aí, essas pessoas, além de acabar ficando endividadas, porque tem que voltar para o mercado de trabalho, tem que viver com um valor que o judiciário nunca coloca exato, sempre menor do que precisava, em um tempo exíguo, né? Ainda tem que pagar tributo sobre isso. Então, essa inconstitucionalidade fica clara também no modo empírico, além dos argumentos serem inconsistentes. Por outro lado, a doutrina tributária também tem argumentos que guardam sua coerência, dizendo o seguinte: olha, isso é uma escolha, né, do nosso legislador. Ele não quis tributar a renda-produto, aquilo que é exatamente a riqueza. Ele quis tributar a renda como um acúmulo patrimonial, ou seja, qualquer coisa que entra no patrimônio. Não só aquilo que fica como riqueza já deve ser tributado. E o alimentado está recebendo isso, né? E aí ele vai dizer o seguinte, a doutrina tributária vai dizer o seguinte: como resolver esse problema, eventuais iniquidades? A partir de uma faixa de isenção tributária.
E aí a própria doutrina fazendo uma meia-culpa, dizendo o seguinte: a Receita Federal hoje tem uma faixa de isenção que é muito pequena, podia se alargar, poderia ser maior. Os auditores da Receita Fiscal dizem o seguinte: hoje é R$ 1.900 a faixa de isenção. Se corrigisse monetariamente, já chegaria a 3 mil. Mas dizer, não seria motivo de inconstitucionalidade, é só resolver esse problema. Então, a nossa contribuição no artigo é um pouco de dar um outro fundamento, além desses já trazidos, e que a gente concorda, né, pela doutrina familiarista, que é uma desigualdade, uma discriminação entre relações familiares, que também é causada por essa tributação. Né? Não no sentido de discriminação direta, mas no sentido mais da teoria constitucional contemporânea de discriminação indireta. Por quê? Eu tenho um critério aparentemente neutro, então algumas pessoas não são tributadas porque não entra riqueza, não entra não entram valores no patrimônio dela. Outras são tributadas porque isso entra, e aí entraria o caso do alimentando. Só que é o seguinte, né? Só em algumas entidades familiares eu gero uma discriminação em que algumas pessoas, por estar numa relação familiar e pelo motivo que sejam os alimentos, são tributadas, outras não. Isso é muito simples de ver. Né? O filho que vive junto com os pais casados, ele tem lá seus alimentos do pagamento de educação, saúde, pagos espontaneamente. Se esses pais vêm a se divorciar, esses alimentos agora vão vir em razão de uma sentença que reconhece obrigação alimentar ou de um acordo entre as partes homologado, o que acontece? Não é mais o alimentante que paga isso, né? No limite da sua disponibilidade. É o próprio alimentado que vai responder por esse tributo, por se tornar agora sujeito passivo da obrigação tributária, centro de imputação tributária, como a gente diz. Então, há uma discriminação, porque nesses dois casos, o que fundamenta os alimentos, embora sejam estruturas, relações familiares diferentes, o que fundamenta os alimentos é a solidariedade. Então, não há razão de tratar essas relações de forma diferenciada, é o que a gente defende. Porém, sempre fazendo uma observação que é a seguinte: essa inconstitucionalidade não é hoje declarada pelo Supremo, está esperando. Então, hoje não é seguro não pagar porque é inconstitucional, né? Na vida mais prática. Isso pode trazer problemas, isso pode ser evasão fiscal. Então, o Daniel vai falar um pouquinho sobre as possibilidades que a gente tem ainda hoje, ou se for reconhecida a constitucionalidade, de economizar tributos, de fazer elisão fiscal através de um planejamento para o pagamento desses alimentos. Muito obrigado pela atenção. Está no mute, doutor Daniel. Tá, então vamos lá. Então, se por um lado a gente tem essa problemática de uma discriminação indireta tributária, sem sombra de dúvida, a meu ver, entre famílias, deixando bem claro, porque uma família mantida sob o casamento, não há tributação quando você alimenta seu filho, e num divórcio você paga alimentos. O que quer dizer o legislador nessa situação? Ele privilegia, é mais interessante, sob o ponto de vista de justiça do país, que as famílias sejam casadas e não que haja famílias recompostas, divorciados, ou seja, seria um valor moral por trás dessa questão tributária. Isso, a meu ver, é de uma inconstitucionalidade flagrante. De outro ponto, de outro olhar, se efetivamente há que se fazer uma economia no momento de pandemia para se manter os alimentos, a gente tem algumas situações, algumas possibilidades. Uma delas é que nem todos, não é possível nem em todos os casos, que é a fixação de alimentos in natura. Alimentos in natura não há tributação do alimentando. Mas isso precisa, para ter alimentos in natura, precisa sim de um mínimo de um consenso entre os genitores para que haja essa alimentação in natura. Se não for possível, ainda assim há uma outra situação. A Lei 7.713, de 88, ou seja, logo depois da Constituição da República, ela ainda tinha o vício da primeira lei que tributava de alimentos, que é da década de 60, que só era um homem que prestava alimentos. Então, essa questão, ainda que seja em uma situação majoritária, não é já unânime. Então, se for possível, na hora de fazer a fixação de alimentos, se fixe o quanto o pai e quanto a mãe, pai, mãe, forem exatamente pagar, se pague no CPF da criança, que hoje toda criança obrigatoriamente já sai com o CPF na certidão de nascimento, se pague no CPF da criança e ela seja um centro de imputação tributária e ter os benefícios das isenções e das deduções legais de saúde, de alimentos.
Isso permite que haja uma dedução do valor pago de alimentos, tanto do pai quanto da mãe, porque normalmente a gente vê nas ações só a pessoa que vai ficar com a guarda ou que vai ficar morando, mesmo que seja guarda compartilhada, mas que fique residindo com a criança, só pede para aquela pessoa que não reside, ou seja, só uma entrada, e quando os dois fixarem bem a entrada, você consegue ter essas deduções e minimizar o impacto da tributação dos alimentos. Essas são as ideias que eu gostaria de colocar também no final do artigo, mas não posso deixar de falar uma última coisa. A professora Silvia Marzagão muito bem lembrou que hoje parece que o argumento é comum, que todos serão insolventes, quebrados, superendividados, e que está passando hoje no Congresso o PL 3515 sobre superendividamento, e que eu fico um pouco preocupado com a certa falta de crítica da doutrina civil e, sobretudo, de família, em que não há uma visão dos alimentos também no tratamento das dívidas. Você acaba que tem uma lei de tratamento de dívidas de bancos e cartões de crédito, mas você não tem nada que se preveja para alimentos. E aí eu estou falando de superendividado. Não é superendividado aquele que frauda, aquele que esconde dinheiro para ser que vai resolver o problema com a prisão civil, não, é outro, é o pior do que isso, e que você não tem uma solução para esse tipo de situação pelo PL 3515 que está tramitando no Congresso. Nem para isso, nem para questões de aluguéis, por exemplo, que não estariam contemplados na lei, no Código de Defesa do Consumidor. Isso é um ponto que eu sempre chamo atenção e não posso deixar aqui de falar, porque os alimentos também serão atraídos para a questão do superendividamento, só que hoje a projeto de lei que tramita é para você fazer pagamento para bancos e cartões de crédito e alimentos, locação, condomínio, outras dívidas ficam de fora. Esse é um problema, o último que eu gostaria de falar, ainda aproveitando aqui a oportunidade, agradecer mais uma vez o convite para tratar de um tema tão interessante nessa obra maravilhosa das nossas professoras Silvia, Marília e Ana Luísa. Perfeito, doutor Daniel, muito obrigado também, doutor Caio. E agora, partindo para a segunda fase, a segunda etapa dessa nossa noite, entraremos na parte 5 do nosso livro, Transmissão Sucessória e seu Planejamento. E para começar a segunda parte, eu gostaria de chamar a doutora Daniela de Carvalho Mucílio para tratar da Covid-19 e planejamento sucessório. Não há mais momento para postergar. Doutora Daniela, boa noite, a palavra é toda sua. Boa noite a todos, a todas. Enaltecendo aqui o prazer, não só desse momento, né, mas de todo o percurso para chegarmos até aqui. Foi realmente, para mim, um momento de destaque nesses 110 dias que eu estou em quarentena, em isolamento aqui na minha casa, trabalhando arduamente. Foi um momento que eu certamente vou guardar para o resto da minha vida como algo de mais frutífero que a gente pôde retirar de um momento tão crítico. Isso me deixa muito feliz, eu acho que essa é a palavra, de poder estar ao lado de gente tão competente, tão comprometida em trazer um debate cheio de boas intenções para aprimorar o estudo do direito de família e das sucessões nesse momento tão crítico e tão desafiador que nós estamos vivendo. Não posso deixar de citar aqui a honra de ter, né, ao meu lado a minha querida amiga de tanto tempo, a professora Daniele Teixeira, que me deu a honra de escrever sobre um tema que, na verdade, é o símbolo dela, é a marca dela, que é o planejamento sucessório. E antes de começar, eu queria muito agradecer também as coordenadoras, a Silvia, a Marília, a Ana Luísa, minhas queridas amigas também, pela oportunidade de fazer parte desse grupo tão seleto, e a todos vocês. O artigo, e aqui eu falarei também pela professora Daniele, que infelizmente teve, né, um outro compromisso diante da alteração de agendas, então ela me deu mais essa incumbência tão importante. O nosso artigo trouxe à luz a importância de falar de planejamento sucessório num momento tão desafiador. E nós começamos, né, com o título já trazendo este convite para que todos pensem sobre um planejamento sucessório, porque não é mais possível
nesse momento tão crítico, onde vidas estão, né, sendo dizimadas, e certamente todos nós temos aqui alguma história triste para contar, né? No começo nós tínhamos dados de TV, de jornais, infelizmente eu particularmente tenho pessoas perto, muito próximas de mim, né, que perderam seus pais. Tive um amigo agora de faculdade que foi tomado pela Covid. Isso é muito triste. Então, nós tentamos extrair desse momento tão crítico esta chamada, este convite para que todos nós repensemos e divulguemos essa informação de que é indispensável um planejamento sucessório, até para que as pessoas tenham a escolha de não fazê-lo. O que não é possível é nós termos uma lei sucessória que é feita e é pensada com toda a melhor das intenções, mas que sem que nós tenhamos acesso à informação de tudo aquilo que a gente pode planejar em vida para transpor este momento de uma maneira mais organizada e, especialmente, com mais atenção àqueles vulneráveis, aquelas pessoas que, evidentemente, precisam de muito mais atenção do que outras, nesse complexo, né, e diferente contemporâneo aspecto do direito das sucessões, com famílias de várias idades, com filhos de várias idades, essa, né, ideia multigeracional que nos norteia no direito também das sucessões. Nós organizamos, então, esse artigo de uma maneira muito simples e bem direta, primeiro mostrando com notas introdutórias o que é o planejamento sucessório, para logo após desmistificar o planejamento sucessório, levando acesso à população de uma informação muito importante, de que você tem mecanismos para fazer o seu planejamento ou mesmo para conhecer o que será dado da sua sucessão de uma maneira muito rápida, muito organizada e de um alcance fácil. Entendam um alcance fácil, aquele alcance onde a pessoa consiga fazer um contrato. Claro, né, não se duvida aqui da indispensável orientação de um advogado com a formação familiarista, mas que ele consiga transpor essa dificuldade da informação, sabendo que há ali um contrato que, para nós que somos técnicos, é um contrato simples. Por exemplo, aqui já entrando nesses instrumentos, um contrato de doação, explicando o que é um usufruto, explicando as garantias que vêm dessa combinação de contratos com alguns direitos reais, com algumas garantias, explicando a questão dos planos de previdência, dos seguros de vida e também falando sobre o testamento. Não vou me adentrar no testamento porque não seria, né, desequilibrada de falar de testamento aqui com a nossa querida Ana Luísa, que vai tratar desse tema e trata com um brilhantismo ímpar. Mas para mostrar que o testamento é uma ferramenta fácil, que ela é útil e que ela serve para questões patrimoniais, existenciais, e mostrar que esse planejamento independe de renda, independe de patrimônio, né? Quebrar um pouco essa ideia cultural de que testamento e que planejamento sucessório sempre envolve muito dinheiro, pessoas muito ricas e sempre existe uma holding familiar, né? A holding familiar, ela assombra o planejamento sucessório como se fosse ali o testamento dos filmes hollywoodianos, onde todos estão ali reunidos numa mesa esperando abrir o testamento, chegando, né, um advogado engravatado, e não é nada disso. Então, nós entendemos, professora Daniela e eu, que este foi um momento de tirar dessa situação tão triste, tão pesarosa, tocando na informação que é útil aos nossos jurisdicionados, de que não dá mais para postergar. Especialmente, e aqui eu queria tocar nesse assunto, diante de situações onde as pessoas têm dependentes, têm vulneráveis e se preocupam muito com a situação desses vulneráveis, caso venham a faltar. Então, a nossa proposta foi realmente enfrentar a nossa finitude. Um tema muito difícil, porque culturalmente não temos, né, essa possibilidade. Aliada à ideia de que esta finitude, ela acontece, e a pandemia, ou como a Lu falou, né, o pandemônio, ele não escolheu classes, ele não escolheu pessoas. É evidentemente que as diferentes classes sociais ficaram mais ou menos atingidas, mas de uma maneira, né,
absolutamente harmônica, todas as pessoas foram envolvidas e tomadas por essa nuvem, né, da pandemia do Covid-19, e mostrando para finalizar nossa intenção, de que, especialmente se você tem pessoas vulneráveis, ou ainda que seu patrimônio seja pequeno, o que é algo muito subjetivo, a gente só pode falar que um patrimônio é grande ou pequeno se a gente compara com outro patrimônio, que é um convite para que você venha, pelo menos, se interessar pela sua sucessão, deixando, né, de aceitar, e não porque não seja um caminho bom, mas deixando de aceitar a sucessão legítima, como nós temos na grande e imensa maioria dos casos das sucessões no Brasil. Então, em rápidas palavras, era isso, foi essa a nossa proposta, a minha e da professora Daniele, a quem mais uma vez eu agradeço pela honra de ter dividido esse espaço comigo, e agradecendo mais uma vez a todos vocês por essa participação. Muito obrigada. Doutora Daniela, muitíssimo obrigado pela sua participação. Outro dia eu via na CBN, acho que é uma frase que tem muito a ver com o que a senhora disse no início. O coronavírus, ele deixa de ser, ou ele passa a ser mais assustador na hora que ele deixa de ser só um número e se torna uma doença na vida de um ente próximo nosso, né? Por enquanto, ele é um número para muitos de nós. Acho que é por isso que a gente age de modo tão impensado, ou muitas pessoas agem, né, sem generalizar. Bom, muito obrigado pela participação. E agora, para falar do artigo Como Testar em Momento de Pandemia e Isolamento Social, eu convido a autora e coordenadora, doutora Ana Luísa Maia Nevares. Doutora Ana Luísa, boa noite, a palavra é toda sua, seja bem-vinda. Boa noite. Queria mais uma vez agradecer aos nossos queridos coautores que se engajaram aqui nesse projeto, encampado pela Marília. Aproveitar que esse é o nosso último encontro para agradecer imensamente a Editora Foco, que deu esse crédito e deu esse presente para a gente. O livro ficou lindíssimo e realmente é uma super emoção, não só porque, né, a gente fez um projeto super rápido e para tratar de um tema que está sendo tão desafiador para a humanidade, né? A gente está pensando o direito de família das sucessões em momentos turbulentos, como também por todo o histórico desse projeto, que a gente já falou várias vezes aqui, como tudo começou e como esse projeto, então, nos uniu aos autores ainda mais, né? Como acadêmicos e pesquisadores e pensadores do direito. E coube realmente a mim, né, a falar sobre um tema, né, que é um tema do meu dia a dia como profissional, porque, de fato, eu assessoro muitos clientes na realização de testamentos, e na hora que tudo começou, né, no fatídico aqui no Rio de Janeiro, 13 de março, foi uma sexta-feira, então, que a gente saiu do escritório e não voltou mais, né? Eu tinha vários testamentos engatilhados, com clientes já produzindo, né, as suas minutas finais e tudo, e veio esse drama, né? E agora? Como que eu vou fazer o testamento? Porque a recomendação era não ter contato com ninguém, né? Ficar isolado, e basta a gente abrir o Código Civil para que nós percebamos que as formas ordinárias de testamento, ou seja, que são aquelas modalidades que são realizadas por qualquer pessoa capaz em situações normais, enfim, né, normais, porque em contraponto dos testamentos ordinários, nós temos os testamentos especiais, que são os testamentos públicos, os testamentos especiais, que são os testamentos marítimos, aeronáuticos e militares, feitos, então, nesses momentos excepcionais, né? Então, se você não estiver numa viagem de navio, se você não estiver numa viagem de avião, ou se você não estiver no meio de uma guerra, então você não está num momento excepcional para fazer um testamento especial e, portanto, você tem que testar numa das formas ordinárias. São elas os testamentos públicos, os testamentos cerrados e os testamentos particulares. E todos eles pressupõem o contato com
outras pessoas. O testador fará contato com o tabelião no testamento público e mais 2 testemunhas. No testamento cerrado, o tabelião, que vai aprovar o testamento cerrado, e mais 2 testemunhas. E o testamento particular, com, no mínimo, 3 testemunhas. Então, como fazer um testamento, então, no momento de pandemia, né? E essa é uma questão que eu acho que está nos motivando a tratar de vários outros assuntos, né? Porque muitas pessoas ficaram chocadas, assim, algumas pessoas leigas, não entendendo por que eu não podia fazer um testamento por vídeo. Por que aqui agora não poderia ser um momento em que eu estivesse fazendo um testamento, né? Estou aqui com várias pessoas nessa sala do Zoom. Por que agora não poderia, então, existir um testamento por vídeo, né? Que eu deixasse aqui esse vídeo, e vocês que estão aqui na nossa sala, minhas coordenadoras, os meus coautores, poderiam, então, ser as minhas testemunhas, né? Porque esse tipo de testamento não está previsto na lei, né? O testamento ele é um ato super formal, por força do fato de que ele só pode produzir efeitos depois da morte de uma pessoa, então eu tenho que garantir a espontaneidade do testador, eu tenho que garantir a prova da disposição de última vontade, eu tenho que garantir a forma de executar as disposições de última vontade. Então, ter uma forma para o testamento é algo que me parece em conformidade com o ordenamento jurídico. Claro que nós podemos discutir que forma é essa, mas ter uma forma, né, não poder, não ser de qualquer maneira fazer um testamento, me parece algo que está em conformidade com o ordenamento jurídico. E aí, nesse momento da pandemia, em que nenhuma das modalidades especiais se encaixava no caso, nenhuma das formas ordinárias se encaixava na recomendação de não ter contato com as pessoas, o que fazer, né? E foi aí, então, que festejamos um dispositivo do Código Civil, que é o artigo 1879, que está previsto dentro dos testamentos particulares, que prevê a possibilidade do testador, em circunstâncias excepcionais, que sejam declaradas na cédula, fazer um testamento sem testemunhas. Então, estabelecer um escrito datado e assinado, no qual ele vai, então, dizer a sua última vontade, e ele tem que justificar por que ele está fazendo aquele testamento naquela forma, sem testemunhas, através de um mero escrito particular, porque ele está em circunstâncias excepcionais que têm que estar declaradas na cédula. Então, esse que era um artigo que nós tratávamos dele, né? Sempre a jurisprudência ela invocava esse artigo para dizer esse testamento não é com base no artigo 1879, né? Ele sempre era invocado para afastar a sua aplicabilidade. E agora o que eu penso que vai acontecer é que ele vai ser invocado para ser, de fato, aplicado, né? Porque realmente a gente que não tinha, né, ficava pensando em exemplos na aula para dar para os alunos, né? Pensava, então, em alguém sequestrado, e aí o algoz não ia poder ser a testemunha do testamento, mas tinha um papel e uma caneta, deixava ali, então, a sua última vontade, né? Agora, esse exemplo da pandemia, ele se encaixou como uma luva no artigo 1879, né? Então, eu acho que a gente tem que festejar esse dispositivo, né? E, no fundo, né, eu até defendo que não devia existir nem esses testamentos especiais marítimo, aeronáutico, militar, porque eles não existem na prática, devia estar tudo dentro desse artigo 1879. Então, em circunstâncias excepcionais, quer sejam elas, né, as que forem, eu posso perfeitamente colocar, então, aquelas circunstâncias num papel, explicar que eu não posso testar na forma ordinária e, por isso, estou fazendo um testamento sem testemunhas. Então, a gente podia acabar com todos aqueles artigos dos testamentos especiais e encaixar tudo no 1879, né? Mas, apesar da gente festejar o 1879, apesar de nós podermos dizer que nós tínhamos no nosso ordenamento jurídico um dispositivo que resolvia, né, essa problemática, aí alguém vai invocar, mas fica a critério do juiz confirmar. Sim, fica a critério do juiz confirmar, mas eu conversei com diversas pessoas e todos, né, consideram a pandemia como uma circunstância excepcional do artigo 1879. Mas, apesar disso, né, a gente poderia dizer, olha, mas e aí? Né? Não podemos agora repensar as formas testamentárias? Né?
eu estou lá no CTI, imagina, né? Só com o celular, desesperado, pronto para ser entubado. Não sei se eu vou ser, se eu não vou ser, a Covid chegando, né? Com a morte cada vez mais perto de nós. Eu não posso deixar um vídeo, né, gravado no grupo da família sobre o que eu quero deixar para depois do meu falecimento, né? Então, essas perguntas, elas sempre estiveram no ar e com a pandemia mais no ar ainda, né? E o que acabou acontecendo é que atos notariais eletrônicos passaram a ser realizados, não ainda testamentos, mas começaram a existir escrituras, né? Até que veio o provimento 100, que nem está tratado no meu artigo, mas é que ele chegou depois, e há, então, um debate que todos os atos notariais poderiam ser realizados na forma eletrônica, através do provimento 100 do CNJ. E todos, então, usariam a plataforma do e-notariado, né? Todas as pessoas envolvidas devem ter certificado digital, o testador, as testemunhas e também o tabelião, obviamente. Então, vai fazer uma reunião no Zoom e depois dispara a assinatura do documento e ele, então, depois é reduzido, né, por escrito no livro do tabelião. Apesar dessa possibilidade, né, pelo menos na minha prática, eu estou enfrentando diversos cartórios que não estão lavrando testamentos eletrônicos à luz do provimento 100 do CNJ, né? O que enaltece ainda mais o artigo 1879 como uma boa ferramenta para a gente tratar de testamento em momento de pandemia. Quero ressaltar que os cartórios estão abertos, então a pessoa que quiser fazer um testamento perante o tabelião, levar as testemunhas, né? Porque a recomendação é de isolamento social, mas é possível, né, sair de casa. Então, com todos os cuidados, deveria ser assim, né? Com todos os cuidados, então é possível fazer esse testamento. Mas, se a pessoa não pode sair de casa, né? Eu atendi uma cliente semana passada que ela teve um diagnóstico de câncer de ovário e o médico falou, você não vai sair de casa para fazer o seu testamento. E ela queria mudar o testamento que ela tinha feito nesse mesmo ano. E ele falou, você não pode, você não vai ter contato com ninguém. E ela, então, celebrou um testamento à luz do 1879. Né? Então, apesar do provimento 100 do CNJ, que deve ser louvado e festejado também, acho que o testamento, por envolver ainda tantas formalidades e porque o tabelião quer olhar no olho do testador, ver que ele não está ali, né, sendo coagido ou sendo vítima de um temor reverencial, ainda está existindo uma certa resistência na lavratura dos testamentos eletrônicos, né? O que traz o 1879 na pauta novamente. Bom, então isso é o que a gente tem, né? É a ferramenta aqui na nossa legislata. Mas eu acho que a doutora Ana Luísa teve um probleminha. Não. Estou na dúvida se o problema é meu aqui. Travou para mim. Estou ouvindo bem, estamos ouvindo bem. Oi, Léo, acho que podemos retomar aqui para a fala da professora Ana Luísa. Por favor, professora, a senhora tem a palavra. Obrigada. Então, eu já estou fechando, né, para dizer que, embora tenhamos, né, ferramentas no nosso ordenamento jurídico para fazer um testamento num momento como esse, acho que o recado que fica é quais são as formas testamentárias a esperar, né? Será que toda essa tecnologia que nós fomos empurrados, né, para dentro dessa tecnologia? Eu estava vendo ontem que 90% dos professores não tinham experiência nenhuma com aulas online e tiveram que todos, né, cair para as aulas online. Então, a gente está cada vez mais consumindo tecnologia e onde, então, vai parar o testamento diante de uma situação dessa, né? Talvez a gente comece a caminhar para um cenário em que vamos pensar mais na forma como um instrumento e não como um conjunto de solenidades, né? Se o testamento, então, se a última vontade da pessoa tiver manifestada de uma forma que foi rígida, que foi inequívoca, que é facilmente executada, por que não a gente, então, ampliar as possibilidades do testamento? Então, eu acho que essa pandemia vai deixar essa marca, né, da gente repensar, né, nas formalidades testamentárias. Muito obrigada.
Doutora Ana, muitíssimo obrigado por esse esclarecimento sobre o seu artigo. E antes de passar a palavra ao doutor Vitor, eu gostaria de convidar a doutora Daniele Chaves Teixeira, que logou agora minutos atrás conosco, para que ela falasse um pouco para a gente da participação dela no artigo do Covid-19 e planejamento sucessório. Não há mais momento para postergar. Doutor Vitor, peço desculpas pela quebra do protocolo aqui, mas acho que não poderíamos deixar de celebrar a presença da doutora Daniele. Doutora Daniele, a palavra é da senhora, então, por 5 minutos. A senhora está no mute. Não, obrigada, mas a Daniela já até falou no meu nome. Eu queria cumprimentar a todos que estão aqui. Aproveito a oportunidade, principalmente as coordenadoras, Ana Luísa Maia Nevares, a Marília Pedroso Xavier e a Silvia Felipe Merzagão, pela oportunidade de escrever o artigo. A Daniela eu estava em um outro evento, mas eu passei aqui só mesmo para dar uma boa noite. Agradecer mais uma vez, e sei que a Daniela nos representou muito bem, então não quero atrapalhar, só queria mesmo dar uma palavra, agradecer mais uma vez e aproveitar a todos para convidar que dia 23 e 24 nós vamos ter um congresso do Arquitetura do Planejamento Sucessório, já que a temática para mim é tão importante, e inclusive as coordenadoras serão também palestrantes do evento, e não quero atrapalhar o curso aí das ordens, não. Só queria dar uma boa noite e, assim que possível, sair do outro evento e entrei aqui para poder prestigiar todos nós. Tá bom? Muito obrigada e passo a palavra para você. Muito obrigado, doutora Daniele, pela participação breve. E agora, então, seguindo a nossa ordem, eu gostaria de convidar o Dr. Vitor Almeida para tratar do tema Mortes Invisíveis em Tempos Insólitos na Pandemia da Covid-19, Impactos Sofridos pelas Famílias. Dr. Vitor, boa noite, a palavra é toda sua. Boa noite a todos. Na verdade, apesar do momento pandêmico, inicialmente devo dizer que é um imenso prazer participar desse evento, especialmente participar da obra tão belamente coordenada pelas professoras Ana Luísa, Marília e Silvia. De fato, foi uma obra que saiu em tempo recorde, com assuntos e temas tão variados e diversos sobre o direito das famílias e sucessões, que, apesar do momento desolador, triste, se torna aí uma obra de consulta obrigatória, não somente em virtude dos efeitos da pandemia, mas que necessariamente nos fazem repensar sobre diversos institutos dessa área para o momento pós-pandêmico, né? Então, na verdade, a gente já está aqui, né, cogitando sobre o que a gente pode levar de salutar e útil que esse momento tão dramático, né, nos levou e ainda nos leva. Esse artigo, como o Leonardo, né, já havia mencionado o título, na verdade eu escrevi em coautoria com a professora Heloísa Helena Barbosa, quem eu desde já deixo aqui as devidas desculpas. Infelizmente, apesar dela ter confirmado a presença por motivos pessoais, ela não poderá comparecer. De todo modo, ela pediu para que expressamente eu parabenizasse as coordenadoras e todos os demais coautores desse livro. Ela, né, ficou extremamente envaidecida e grata de ter participado. O tema, falar sobre morte, eu acho que a Marília, desde o início, falou muito bem sobre esse assunto, né? A única certeza que nós temos é exatamente a morte, mas, particularmente, tratar da morte em tempos de Covid foi algo que, na verdade, foi muito mais do que uma escolha, mas foi uma necessidade, acho que tanto minha quanto da professora Heloísa, em virtude de alguns acontecimentos pessoais, algumas perdas pelas quais nós passamos e algumas reflexões que se fizeram necessárias a partir de alguns diálogos que nós travamos. E aí um ponto que sempre nos era lembrado, que sempre nos era, na verdade, né, colocado muito em evidência, era a respeito da invisibilidade das mortes nesse período, né, da impossibilidade de você ter os ritos, né, a forma de despedida que normalmente a nossa comunidade ela, né, exerce, ela tem impossibilidade de ir no velório, impossibilidade de, né, talvez frequentar o hospital nos momentos finais da vida de uma pessoa. E, sobretudo, os números, até então, já assustadores e que cada dia se tornam ainda mais, que também acabam demonstrando um pouco essa invisibilidade. A morte, cada vez mais, ela vem sendo demonstrada através de números
e não das histórias que foram abreviadas, das vidas que foram desperdiçadas durante todo esse momento de pandemia. Esse momento, portanto, de solidão, que eu acho que eu particularmente acredito que é acachapante, que é muito dramático, que impede uma despedida e um luto da maneira como a gente está habituado, foi, portanto, muito central, né, o ponto de partida para as nossas reflexões nesse artigo. E a gente partia muito de uma reflexão do Norbert Elias, num livro chamado A Solidão dos Moribundos, em que ele falava que a morte é um problema dos vivos. E a gente, de fato, queria demonstrar bem que a morte em si não é um problema, a morte em si não é um segredo, mas a maneira como os vivos, como a sociedade lida com a morte, a maneira como a gente, na verdade, trata a morte, é que pode ser um problema ou não. A repugnância, né, a falta de cuidado com o fim da vida, e principalmente com os familiares e pessoas mais próximas que aqui ficam, logicamente que demonstra muito sobre como uma sociedade ela, né, tem aspectos negativos, ou como que ela está tão degradada, e não com a morte em si. E esse período da Covid-19 também nos relembra que algumas características que a morte já vem tomando força ao longo do século passado, sobretudo com uma forte medicalização desse momento, né, do fim da vida, uma morte, portanto, hospitalar, solitária, né? Se antes era bem comum as pessoas, na verdade, falecerem em suas próprias casas, com a presença dos seus familiares, dos entes mais queridos, essa visão um pouco mais utilitarista da morte, um pouco mais, né, economicista, por assim dizer, da morte, em períodos de Covid, talvez ela tenha chegado ao seu ponto máximo, né? A morte, portanto, ela se torna despersonalizada, ela se torna algo estatístico, numérico, o que demonstra bem, talvez, uma certa insensibilidade com a forma como a sociedade vem tratando essa morte. A gente também reiterou, ao longo de todo o artigo, que a morte ela tem uma eficácia ritual. Então, é muito importante, sobretudo para esses ritos de passagem, né, para que a dor e o sofrimento daqueles que perdem entes queridos ela possa ser amenizada ou trabalhada de alguma forma, você manter ritos fúnebres, ritos de passagem, que cada comunidade vai ter a sua, cada comunidade vai ter um rito de passagem diferente, mas dentro dessa lógica, talvez as sociedades ocidentais democráticas elas têm sido muito frontalmente atingidas na medida em que os nossos ritos têm sido impossibilitados em virtude das circunstâncias de restrição social, da necessidade de, né, sujeição a determinadas regras sanitárias, o medo da morte, portanto, mais do que a morte, tem sido algo muito mais notável em períodos de Covid, porque a morte ela sempre foi silenciosa, isso é verdade, principalmente em tempos de normalidade civilizatória. Todos nós que trabalhamos ou que damos aulas de direito das sucessões sabemos como a morte é um tabu, não somente no nosso país, mas também em outros países. Mas, por outro lado, a morte também sempre teve um aspecto midiático. Então, há um certo paradoxo da morte, ou seja, a morte vende muitos livros, a morte, né, é também espetacularizada em diversos filmes, né, seriados. Então, a morte convive um pouco com silêncio, talvez dentro de casa. Não é possível falar sobre morte com crianças e adolescentes, com pessoas mais idosas, mas, por outro lado, a morte também é alvo, né, de toda sorte aí, né, de telejornais, da mídia, né, do cinema, enfim. Dentro dessa lógica, talvez o que mais tem chamado a atenção, né, e aí entendendo a morte talvez como o medo, como um pouso do desassossego, né, mas também entendendo que talvez mais do que a morte em si, dos números, né, assustadores de mortes que nós temos no Brasil, é também o medo da morte que talvez tenha, em determinado momento ao longo dessa pandemia, atingindo cada um de nós. Essa morte cada vez mais próxima, cada vez mais sorrateira, cada vez mais dentro dos nossos lares, talvez é algo que também tem nos chamado muita atenção quando a gente foi refletir sobre esse artigo. E a gente foi chegando dentro de algumas conclusões. Primeiro, a compreensão talvez agora muito mais latente, muito mais clara, de que talvez a morte não seja um fim, a morte é um processo que deve ser respeitada, na verdade, sobretudo, não somente para quem vai, mas também com respeito aos familiares e às pessoas mais próximas. A morte, portanto, não pode ser esquecida exatamente para que os entes queridos, aquelas pessoas que recebem o transbordamento da personalidade daqueles entes,
né, enquanto eles ainda estavam vivos, ela possa ainda permanecer na lembrança dos que aqui permanecem. E aí, dentro, né, ainda desse caminhar, talvez 2 atos normativos nos chamaram a atenção e que a gente conseguiu refletir um pouco mais sobre esse fenômeno da morte em momento de pandemia da Covid-19. O primeiro foi a própria Lei 13.979 de 2020, que trata das medidas de enfrentamento a esse momento do novo coronavírus. E uma das possibilidades que lá estão previstas é exatamente a possibilidade de inumação, cremação, que, de fato, em algumas hipóteses, nos parece bastante, né, dramática, né, que deveriam ser evitadas e combatidas a todo custo, e, sobretudo, ainda durante o momento em que o artigo estava sendo elaborado, a portaria número 1, a portaria conjunta número 1, né, do Conselho Nacional de Justiça do Ministério da Saúde, que foi logo depois revogada pela portaria número 2, a portaria conjunta número 2. Essa portaria conjunta número 2, na verdade, ela conseguiu superar uma série de questões e problemas, né, bem agudos que nós havíamos identificados na portaria anterior. O principal deles, até para ser um pouco mais sucinto, é a possibilidade que a portaria anterior tinha de cremação de corpos quando eles não eram identificados ou os corpos não eram, na verdade, né, procurados, requeridos pelos seus familiares. E aí a gente teria uma grande dificuldade posteriormente, talvez de inumação desses corpos para fins de identificação posterior. E aí a portaria conjunta número 2 parece ter resolvido esse problema, trazendo procedimentos excepcionais para o sepultamento de corpos, quando efetivamente as pessoas tinham morrido já contaminadas, né, pelo coronavírus, ou quando há, inclusive, suspeita a respeito dessa contaminação, mas proibindo a cremação exatamente para permitir futura inumação para fins de identificação futura dos corpos. A gente sempre pensou, e isso foi um norte bastante forte dentro desse nosso artigo, que a cremação, de fato, deve ser algo excepcionalíssimo, né? Que a própria portaria conjunta número 1 trazia hipóteses muito flexíveis para uma série de questões e que deveriam ser, de fato, aí, né, afastadas. Mais do que isso, a gente também alertou para o manual do Ministério da Saúde sobre o manejo dos corpos, tanto com relação aos cuidados que esses corpos deveriam ter, como também a comunicação aos seus familiares, sendo feito preferencialmente por uma equipe, né, de psicólogos ou assistentes sociais. E, por fim, trouxemos 2 questões para eu terminar. A primeira era a reflexão do Boaventura de Souza Santos, e a gente chama esse tópico exatamente de morte a sul da quarentena. A morte, na verdade, segundo o Sul, na verdade, segundo Boaventura de Souza Santos, seria um espaço geográfico, né? Não quer dizer, né, necessariamente, né, somente um espaço, né, ao sul, diferente do norte, mas é um espaço territorial político de discriminação, de aprofundamento das desigualdades, enfim, e a gente acha que, de fato, a morte aqui de pessoas, sobretudo, né, mais vulneráveis, é algo muito mais sensível do que das demais pessoas. E alguns casos relatam ou retratam isso. Primeiro, o Equador, os episódios que aconteceram no Equador, de corpos que demoravam dias e dias para serem retirados de casa, que os familiares colocavam nas ruas, as covas rasas que foram abertas em Nova York, também aqui em São Paulo, por exemplo, a quantidade gigantesca de covas que foram abertas logo no início da pandemia, também corpos que ficaram, né, refrigerados durante dias e dias em Manaus. Para fechar, portanto, uma situação nos chamou bastante atenção, que foi exatamente o caso da dona Maria Silva, em que ela queria se despedir do seu filho, mas em virtude, logicamente, das restrições da circulação, ela pediu para o carro da funerária para passar em frente à sua casa para que ela pudesse dar o último adeus e se despedir do seu filho, sem ter contato e dentro, logicamente, né, atendendo aí as medidas de restrição sanitária. Essa imagem sempre foi um grande símbolo, um grande norte que nos levou a escrever esse trabalho, exatamente por compreender que a morte em si não pode ser algo terrível, a morte em si não tem segredos, mas o que é terrível, o que de fato a gente tem que tratar é a forma como nós lidamos com a morte. Mais uma vez, eu agradeço tanto meu nome quanto da professora Heloísa Helena Barbosa, parabenizo não somente a Foco, na pessoa do Leonardo, a Ana Luísa, a Marília e a Silvia, a todos os demais coautores. Boa noite, passo a palavra para o Leonardo. Boa noite, Vitor. Tem que tomar fôlego para continuar, hein? Bárbara apresentação, parabéns.
Para encerrar esse ciclo de debates, eu gostaria de convidar o Dr. Herodes Cortiano Júnior para falar da morte individual, morte coletiva, um ensaio. Dr. Herodes, boa noite, a palavra é toda sua. Boa noite, muito obrigado, Leonardo. Agradeço ao Leonardo e à Editora Foco a possibilidade de estar aqui com vocês. E, claro, eu tenho que agradecer, ou criticar, talvez, a Marília, a Ana Nevares e a Silvia por esse convite, que, na verdade, mostrou a ousadia ou a impertinência ou a imprevidência delas. Quando Marília me contactou e pediu que eu falasse, que eu participasse desse belíssimo livro, aliás, esse livro tem um detalhe muito importante, ele acabou unindo o Brasil inteiro em torno de um assunto. E acho que o melhor exemplo disso está aqui na minha tela, porque lado a lado estão a Carla Moutinho em mangas de camisa e toda bronzeada, e a Simone Tassinari de cachecol e touca, de cachecol e boina. Então, me parece... Meus parabéns, Marília, meus parabéns, Ana, meus parabéns, Silvia, agradeço pelo convite. Mas o fato que quando a Marília pediu que eu falasse num livro sobre sucessão, sobre direito, sobre morte, eu, em certo sentido, senti que era a chance de eu colocar para fora alguns fantasmas que eu tinha. Esse tema da morte sempre me impressionou muito, sempre me atraiu muito. Eu me recordo que eu tinha exatos 9 anos, ou 10 anos, quando eu li uma fala, um poema do Vinícius de Moraes sobre a morte do pai dele. E ele falava lá da morte do pai dele, o Clodoaldo, que a morte chegou por interurbano em longas espirais metálicas. E aquilo me chocou, e eu sempre tive uma atração um pouco mórbida pela morte, porque ela era o fim da pessoa. E de um tempo para cá, quando já tinha lá meus 15, 16 anos, começou a me preocupar profundamente o tema da morte coletiva, porque eu dediquei uma época da minha vida a uma preocupação com a guerra nuclear, que era um problema muito próximo quando eu era criança, e agora, com a Coreia, talvez também venha a ser um problema muito próximo. Mas o fato é que eu senti ali a chance de trabalhar com o problema da morte, em especial da morte coletiva. O fato é que o coronavírus, ou essa crise, ela traz realmente uma chance de pensarmos diferente, de fazermos a reflexão, porque agora nós temos um certo medo, um medo da morte, como o Vitor colocou há pouco e escreveu nesse belíssimo artigo. Nós temos que ter outro olhar sobre a morte, mas nem nós temos medo dela. E foi bem isso que o Dr. Rieu, naquele belíssimo livro do Albert Camus, fala o seguinte: foi a partir desse momento, o momento da peste, foi a partir desse momento que começou o medo e com ele a reflexão. Então, a partir desse medo que vem com a peste, que ataca tudo e todos, que não conhece fronteiras, que não conhece idades, que não conhece sexos, é que eu tive a oportunidade de fazer aqui algumas reflexões. Pois bem, e qual foi a pauta desse pequeno texto que eu escrevi e que, para a sorte de vocês e para a sorte dos leitores, está bem no final do livro? Então, as pessoas vão começar a ler esse belíssimo livro, vão se empolgar com todos os textos, vão acabar, talvez, espero, deixando de lado o último texto. Ou, no mínimo, vão chegar no texto da professora Helena Barbosa e vão se dar por satisfeitos com esse belíssimo texto. Mas o fato é que o que eu tentei trazer a vocês, o direito, de uma maneira geral, ele se preocupa com a morte individual. E o que é a morte individual? É a morte do outro e tem alguém que sobrevive. Toda a regulação do direito em relação à morte parte desta visão. Morre uma pessoa, morrem várias pessoas, mas cada morte é uma morte individual. Assim, por exemplo, quando morre uma pessoa casada, o casamento se desfaz, mas fica o viúvo, fica o cônjuge sobrevivente. Quando alguém morre, o testamento existe para permitir que os bens passem às outras pessoas. Talvez o exemplo concreto disso, desta ideia de que a morte é individual e que morre apenas o outro, esteja no plano do poder parental, do poder familiar. Morrendo o pai, o poder vai para a mãe. E se a mãe morrer, o poder vai para alguém. Mas há alguém que recebe este poder. No entanto, a peste, a crise sanitária, o coronavírus, o HN1 daqui a pouco, ou a próxima crise sanitária, afinal de contas, nós vamos ver num mundo daqui para frente, que é o mundo do álcool gel. As epidemias vão se repetir de 5 em 5, de 10 em 10 anos. Pois bem, as epidemias, as crises trazem a morte coletiva. E o que é a morte coletiva? Não é a morte de várias pessoas, é a morte, em tese, de todas as pessoas. É a morte de tudo. Com a morte coletiva, a morte da bomba nuclear ou a morte da peste, acaba toda a humanidade.
Não acabam apenas os institutos que nós criamos, mas acabam os nossos sentimentos. Acabará, por exemplo, o amor acabará, o romance, o ciúme, a fome, a amizade. E essa preocupação que me traz. No que interessa especificamente ao direito, e aqui é a ligação que eu faço com esse tema, alguns problemas bem específicos surgirão. Por exemplo, o tema da comoriência. A comoriência para nós todos é aquela pequena aula no primeiro ano do direito civil e que nós nunca vamos utilizar. Por quê? Porque a técnica permite hoje dizer quem morreu antes, quem morreu depois. Em tempos pandêmicos, eu não sei se nós teremos como dizer exatamente quem morreu antes, quem morreu depois. A imprensa tem anunciado aí pai e filho morrendo ao mesmo tempo, marido e mulher morrendo ao mesmo tempo. Outro problema que surge, a documentação da morte. Todos nós sabemos que é muito importante documentar a morte. Saber o horário da morte, por exemplo, para fins de escolha da cadeia sucessória. Ora, no atropelo das UTIs, na falta das UTIs, o médico não vai conseguir lançar exatamente qual é a causa da morte. Nós vemos isso noticiado aí. Não vai ter tempo de se preocupar em qual horário a pessoa morreu, porque enquanto ele atende um entubado, outro está morrendo ao seu lado. A própria lógica testamentária, Ana Nevares, que está a exigir, claro, uma informalização, eu tenho defendido isso, ela, em certo sentido, desculpe o trocadilho, perde o sentido, porque eu vou testar para quem, se aquele a quem eu quero testar vai morrer comigo. E por aí afora vão os problemas. O problema do luto. O luto existe porque alguém morreu e alguém ficou. Se todos morrem, sequer luto ficou. O problema do sepultamento, do féretro, que nós não podemos mais nos despedir do ser amado e, assim, encerrar o luto. Mais 2 exemplos da morte coletiva para o direito. O isolamento social, a presença da peste, antessala da morte coletiva, ela nos obriga ao isolamento social. E vocês sabem que esse isolamento tem causado conflitos familiares e também, em certos sentidos, rearranjos familiares. Ou talvez a pior consequência da morte coletiva, a consequência de termos que fazer escolhas trágicas, saber quem tem direito ao leito da UTI, quem não tem direito. Por ora, essa escolha está no médico, está naquela pessoa, daquele profissional de saúde que está na frente da batalha. Mas essa é uma escolha a rigor de todos nós. Essas escolhas trágicas aparecem como nunca. Então, o que eu tentei trazer nesse breve ensaio, eu intitulei ensaio porque justamente é um exercício intelectual sem a precisão da ciência, é isso. Como o direito vê a morte coletiva. Mas eu me permiti um pouco além e pautei essa minha reflexão por 2 pontos que me parecem importantes. Sempre para nós modernos que somos, a morte é sempre a morte do outro. O outro morre e eu fico. E aí, por consequência, eu preciso do luto não para saber que o outro morreu, mas para saber e confirmar que eu continuei vivo, certo? E essa dor do luto, ela aparece, por exemplo, num texto de um pequeno livro do José Luiz Peixoto, intitulado Morreste-me. É um livro que merece ser lido, os senhores não sairão iguais. Eu mandei esse livro para o nosso ministro Fachin, e ele me ligou dizendo que não conseguiu chegar no fim do livro. Pois nesse texto Morreste-me, do José Luiz Peixoto, há um trecho em que ele traduz toda essa dor. Descansa, pai, dorme pequenino, que leva o teu nome e as tuas certezas e os teus olhos no espaço dos meus. Descansa, pai, não vou deixar que te aconteças mal. Não se aflija mais, meu pai. Ora, esse luto e essa ideia que o outro morre nos torna humanos. E aí foi esse meu percurso no livro. Eu fui pegar não só na literatura jurídica, mas em outras literaturas, alguns aportes para eu tentar refletir sobre esse problema do que é a morte para nós. O Vitor falou aqui do Norbert Elias, desse brilhante livro, A Solidão dos Moribundos, mas há muito mais para ser lido. Por exemplo, o Nirlando Beirão escreve um livro, Meus Começos e Meu Fim, que é muito tocante, porque ele estava com uma distrofia e ele sabia que ia morrer, ele sentia, então ele estou acabando, este é meu começo e meu fim. A Morte de Ivan Illich, o livro do Mário Araújo, Restos, enfim, diversos Roland Barthes com o seu Diário do Luto, uma série de aportes para nós começarmos a enxergar a morte de uma outra maneira.
E essa encruzilhada em que nós estamos. Nós, do direito privado, que tanto falamos da importância da pessoa humana concreta, da pessoa humana com suas fomes, suas dores, seus amores, precisamos estar atentos nesses tempos difíceis. O Dr. Rie, o médico lá de Oran, a peste do Albert Camus, ele, numa breve frase, ele diz o que é essa encruzilhada em que nós nos encontramos quando estamos diante da peste. Ele diz: nós estaremos impacientes com o presente, inimigos do passado e privados do futuro. Esses somos nós hoje. Mas talvez, e é isso que eu digo, apesar desse livro e apesar desses últimos textos tratarem da sucessão, tratarem da morte, no fundo e rigor eles tratam da vida, que é o que todos nós queremos, é pelo que todos nós lutamos. Ainda na terça-feira, dia 7 de julho, o João Pereira Coutinho, na sua coluna Folha de São Paulo, ele escreveu um belíssimo texto intitulado Amor de Perdição. E ele começa dizendo aquilo que mais me doía, e eu mencionei há pouco. Conosco, morrendo nós, como para Zorba, o grego, morre tudo. Morrem todos os sentimentos, morre a humanidade. E ele diz: esse vírus não levou apenas vidas, também levou amores. Ele está acabando com os amores. Mas, ao final, João Pereira Coutinho diz o seguinte, para mostrar essa crise violenta e difícil e íntima nossa. Ele diz o seguinte: a única certeza é que, nas matérias do coração, continuamos tão perdidos e ignorantes como nossos antepassados. A pandemia só revelou, sob uma luz mais crua, esses vícios de forma. Talvez a pandemia, porque nos assuste com a morte coletiva, com a morte de todos nós, talvez ela permita que nós superemos os vícios e nos ensinem a amar novamente. Muito obrigado, Leonardo. Dr. Herodes, muitíssimo obrigado. Olha que rodada, hein, Vitor e Dr. Herodes. E para encerrar, então, essa rodada de surpresas maravilhosas, eu gostaria de convidar a Marília, que ela preparou uma surpresa final para o nosso ciclo de debates aqui, em torno do nosso querido livro Coronavírus, Impactos no Direito de Família e Sucessões. Marília, a palavra é toda sua, por favor. Muito obrigada, Leonardo. Estou até aqui, né, com a voz embargada, depois de ouvir realmente nessas manifestações tão importantes, profundas e, acima de tudo, emocionantes, né? E quero dizer que, assim como fez aqui o Vitor, a professora Luiz Helena Barbosa, o professor Herodes, tive um raciocínio muito parecido, né? Nesse momento de tanta angústia, de tanta dor, né? De busca por um norte, me pareceu muito relevante, me pareceu muito pertinente recorrer aos clássicos, né? E aí, me lembrava que tivemos aí a oportunidade, então, de ter um encontro marcado, vários encontros marcados aqui com o lançamento de cada uma das partes do nosso livro, hoje finalizando com a parte 4 e 5. E quero fazer um agradecimento especial, porque falávamos aqui, né, numa discussão interna aqui do Zoom, levantávamos, afinal de contas, qual haveria sido, né, o impacto dos lançamentos aqui no YouTube e tudo mais, e tive aqui a grata surpresa de receber aqui, né, da nossa produção aqui, da editora, que somando, então, as visualizações que tivemos da parte 1, 2 e 3, tivemos aí mais de 1.000 pessoas nos acompanhando, e acho que isso realmente é algo que nos motiva, que nos anima, que de alguma maneira é um acalento, é algo que nos dá sentido e nos faz também querer continuar. E dentro dessa lógica, então, desse verdadeiro encontro marcado que tivemos, e dessa tônica, né, de recorrermos aí aos clássicos, lembrei dessa tão festejada obra de Fernando Sabino, que justamente se chama O Encontro Marcado, e que tem uma passagem que me parece que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivenciando aqui. E que eu peço licença, então, para fazer a leitura. De tudo, ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos começando,
a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos. Antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda, um passo de dança, do medo, uma escada, do sonho, uma ponte, e da procura, um encontro. Muito obrigada a todos vocês. Vamos todo mundo abrir o microfone. Muitíssimo obrigado, Marília. Muitíssimo obrigado, Ana. Muitíssimo obrigado, Silvia. A todos presentes aqui também. Nós, da Editora Foco, só podemos agradecer. Quando eu saio de casa à noite, numa quinta-feira, e meus filhos me perguntam: onde é que você está indo, pai? Eu falo que estou indo trabalhar, mas é com uma alegria de ser brindado com isso aqui que eu estou sendo brindado hoje. Obrigado de coração, Marília, Ana, Silvia, cada um de vocês, autores que estiveram aqui conosco. Obrigado. Até o próximo.